Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Bem-vindos a vocês, queridos filhos. Eu me apresento a vocês porque vocês me chamaram. Eu me apresento a vocês porque inúmeras coisas devem ser irradiadas de meu coração, para afirmá-los em sua fé e em sua certeza para a luz. De fato, nesses momentos perturbados, a luz é, mais do que nunca, sua única tábua de salvação. A luz é o único elemento que deve conseguir fazê-los encontrar a solução ao problema da vida, ao problema dessa vida, nesse planeta, nesses tempos perturbados, nesses tempos torturados, eu deveria, mesmo, dizer. É importante encontrar o caminho, a porta estreita que os conduz à abertura de seu coração, que os conduz à recepção da luz de meu querido Divino Filho. É importante para vocês, queridos filhos, compreender que tudo o que vem para vocês é destinado apenas a uma coisa: fazê-los voltar para seu coração, fazê-los voltar para o coração do universo, para o coração do planeta, para o coração da vida, para a fonte da vida que é luz autêntica, que foi iniciada, preparada por meu Divino Filho, há agora mais de 2000 anos. Há, hoje, nesses períodos que vocês vivem, uma etapa extremamente importante, que é a etapa que deve conduzi-los ao limiar da luz crística. Há, através do que vem para vocês e que, entretanto, já está aí, a possibilidade inerente a toda a vida de encontrar sua fonte, de encontrar sua luz e de encontrar o caminho que conduz ao Pai, a luz autêntica, a luz que vocês jamais deixaram de ser, mas que os véus sucessivos de suas encarnações sufocaram, que os véus do que vocês chamam o ego de suas personalidades sufocaram, progressivamente e à medida de suas encarnações nesses mundos. A necessidade, hoje, de remover essas máscaras, de remover essas peles que foram colocadas sobre sua essência, sobre sua infinidade primordial de luz, porque vocês são, não duvidem disso, filhos de luz, fonte de luz. Vocês são, ao mesmo tempo, os filhos da luz e a própria fonte da luz. Compreendam, através dessas palavras, que vocês jamais deixaram de ser o que são, para além da ilusão do tempo que passa nessa dimensão que é a de vocês. Vocês são, de toda a eternidade, filhos de luz e fonte de luz e, ao mesmo tempo, irradiados da fonte, ao mesmo tempo, fonte radiante. A necessidade, hoje, de fazer soar essa voz, de compreender que vocês são filhos da luz, que vocês são, vocês mesmos, fonte de luz e, como seres multidimensionais, a herança que é a sua é aquela do retorno à fonte, do retorno à luz que vocês são e que jamais deixaram de ser, apesar dos véus que correspondem aos diferentes medos que vocês desenvolveram, progressivamente e à medida de suas encarnações. É importante compreender que essa época abençoada dos deuses, que vocês vivem, não é, em caso algum, uma punição. Aqueles que a viverem como uma punição são aqueles que não quiseram tirar as máscaras da personalidade, as máscaras do ego, as máscaras do mental, as máscaras das emoções que vêm quebrar o impulso da alma, o impulso da fonte que vocês são, o impulso da fonte de luz que vocês são. Se vocês se esquecem dos obstáculos inerentes à encarnação, se vocês se lembram do que jamais deixaram de ser, se conseguem deixar falar a criança que está em vocês, a luz que está em vocês, o divino que está em vocês, o Cristo que está em vocês, essa luz inefável que vocês são, naquele momento, os véus da ilusão dissipar-se-ão e permitirão a livre expressão da natureza fundamental que vocês são. Vocês são ajudados, nisso, pelos múltiplos anjos, coros e legiões celestes que estão ao redor de vocês e ao redor desse planeta, na espera desse instante abençoado que vem para vocês porque, creiam-no, efetivamente, queridos filhos, vocês chegaram, agora, ao termo de sua viagem, ao termo dessas peregrinações, do que lhes pareceu ser uma queda, que não é uma queda, mas, simplesmente, uma experiência que vocês decidiram viver. Creiam, para acompanhar um projeto grandioso, que era o de experimentar a sombra e a luz para, não permitir a sombra crescer, mas compreender que a sombra deve, também, tornar-se luz.
Através do sofrimento, certamente, não necessário nos planos evolutivos, mas necessário nesse plano evolutivo da Terra que havia escolhido o afastamento da fonte vem, hoje, o momento dos reencontros, o momento dos casamentos com a fonte. Os véus devem levantar-se ao nível de seus corpos, mas, também, desse corpo planetário que vocês chamam a Terra. Queridos filhos, a hora abençoada que vocês vivem corresponde a eventos grandiosos que devem sobrevir, de maneira sensível, de maneira manifestada em seus éteres, em seus céus e em sua terra, para permitir-lhes deixar cair os véus, véus da ilusão, véus da ignorância. Isso não é mais sofrimento, é revelação, no sentido em que a luz desvenda-se, no sentido em que a eternidade revela-se, enfim, a vocês, fazendo-os sair da ilusão de um tempo linear, fazendo-os sair da ilusão que é a sua há tanto e tanto tempo. Meu divino Filho, quando de seu sacrifício na encarnação, permitiu restaurar a sacralidade desse planeta, foi o mesmo para seus veículos físicos e seus veículos sutis. Simplesmente, esse grão que havia sido plantado, que devia ascender um dia, vê esses dias vindos nesse período que precede a ressurreição do Cristo, ligada ao fenômeno da Páscoa mística. É importante compreender que a Páscoa deste ano é um ano extremamente importante. Este ano é o ano da revelação, é o ano da compreensão de sua divindade, é o ano da manifestação de sua divindade. Só os seres que recusarem ver, que recusarem levantar o véu da ilusão estarão em sofrimento em relação a isso, mas a liberdade é inabalável. Vocês têm a escolha de alma, têm liberdade de alma para retornar a casa ou prosseguir o que chamam de experiências, prosseguir a experiência de mundos de divisão entre sombra e luz, mas, também, sair desse jogo que tantos tentou, durante tanto e tanto tempo. Cabe-lhes, hoje, nas semanas, nos meses e nos alguns anos que vêm, decidir retornar a casa ou decidir prosseguir a experiência. Não há julgamento através disso. O que meu divino Filho havia chamado, assim como seu bem-amado João, o julgamento final corresponde apenas a um processo de escolha que lhes é aberto agora. Vocês irão para a luz e o retorno à fonte? Vocês irão para a revelação de quem vocês são? Vocês irão para a manifestação de quem vocês são ou vão decidir prosseguir a experimentação? Aí está a liberdade de escolha, aí está o julgamento final que é, simplesmente, uma questão de afinidade, uma questão de desejo, também, desejo de luz ou desejo de experiências. A experiência que vocês têm vivido era um jogo, como eu dizia, entre a sombra e a luz, experiência necessária nesse mundo, porque desejada por alguns princípios que regem as encarnações e as tomadas de encarnação em diferentes mundos, em diferentes planetas, em diferentes sistemas, mas, hoje, a hora soou da revelação, a hora soou da ressurreição final de sua alma, de sua luz e da revelação de sua divindade. Então, certamente, a revelação dessa divindade que vocês são pode, para algumas almas não preparadas, não purificadas, não voluntárias, tampouco, a experimentar isso, pode ser vivida como elemento de sofrimento, como algo que vem chocar sua sensibilidade, eu diria, mas não vejam, ali, apenas isso. Ao contrário, é através do que vem para vocês, a experiência única de fazer retorno à unidade, a experiência única de parar a experiência da terceira dimensão, para entrar em sua divindade, em seu corpo de glória, em sua imortalidade, que vocês jamais cessaram de ser. Contudo, cabe-lhes fazer a escolha, e ninguém virá criticá-los da escolha que vocês farão, e ninguém virá contrariar a escolha que vocês farão. Algumas escolhas poderão parecer dolorosas, mas a dor é apenas temporária e ilusória. A realização da escolha pode apenas seguir 3 caminhos. O caminho, como eu dizia, de seu retorno à unidade, de seu retorno à sua divindade, que jamais deixou de estar aí, o prosseguimento da experiência nesses mundos de divisão, nesses mundos de separação, nesses mundos da ilusão, certamente, também, mas repletos da mão do Criador e repletos de uma luz, certamente, uma luz não desviada, mas sombriamente desacelerada, sombriamente pesada, pesada pela experiência e o jogo necessários dessa dimensão de oposição ao mundo de luz.
E o terceiro caminho é, obviamente, como escolheram inúmeras almas sobre este planeta, passar pelas portas do que vocês chamaram a morte, para aceder ou a uma nova experiência nessa divisão de dimensões ou, ao contrário, o renascimento em corpo de luz. De fato, existem apenas 3 escolhas possíveis, e cada alma compreenderá, no momento vindo, a realidade dessa escolha. Então, aqueles que não poderiam ver, de momento, essa escolha, começam caminhos de sofrimento, caminhos de doença, caminhos de desorientação, por vezes, mas não é preciso, certamente, julgar, porque os véus da ilusão são, neles, mais densos e mais pesados do que alguns outros de vocês. Cabe deixar cada ser humano prosseguir seu caminho, mas, simplesmente, estarem, vocês mesmos, concentrados na luz que vocês são, para poderem irradiar essa luz, para poderem manifestar essa luz, para serem um espelho para a fonte divina que está em face de vocês e permitir-lhe compreender que o retorno à casa é, doravante, possível. Trata-se, doravante, de uma escolha de alma, uma escolha de vida, uma escolha de evolução, uma escolha de humanidade, e cabe-lhes fazer essa escolha. Certamente, inúmeras ilusões têm nos prisioneiros, de momento, da trama da encarnação de sistemas que foram construídos por algumas almas humanas que avançaram muito mais longe na separação da fonte, que quiseram construir um mundo de ilusão, um mundo de separação ainda mais pesado, ainda mais denso. Mas esses planos são planos de ilusões, que tentam arrastá-los à rede deles, para torná-los ainda mais pesados, mas a hora da liberação aproxima-se, agora, a grandes passos, a hora da revelação, a hora da compreensão de quem vocês são, a hora da compreensão das escolhas que vocês devem fazer para engajar seu retorno à fonte, seu retorno à divindade, ou o prosseguimento de suas encarnações extensivas nesses mundos de divisão. Alguns não poderão fazer a escolha e deverão passar pelas portas da purificação para fazer, realmente, a escolha. Não julguem aquele que morre, não julguem aquele que decide por fim a esses dias nessa dimensão, porque ele renascerá onde decidir, em toda a luz e em toda a lucidez, ou voltar a partir para um ciclo de encarnação em outros espaços e em outros lugares dessa terceira dimensão, ou renascer virgem e novo, nos espaços da divindade, de dimensões outras, nas quais não existe a sombra. Isso faz parte da essência de cada alma. A decisão é livre e totalmente consentida pela vontade do Pai, pela vontade da luz autêntica que jamais, jamais os forçará a fazer escolhas que não são as suas. Simplesmente, a revelação da luz é um ato importante para permitir-lhes fazer suas escolhas em todo conhecimento de causa. Não lhes será, jamais, permitido escolher entre a sombra e a sombra, sob o pretexto de que vocês não conhecem a luz. A luz deve revelar-se em face da sombra, para permitir-lhes fazer as escolhas, ir para a luz, ir para a sombra ou ir, ainda, uma vez, entre os jogos da sombra e da luz, porque sua falta de experiência ou seu desejo de experiências não foi satisfeito. Aí está, queridos filhos. O que posso dizer-lhes mais, senão que nós desejamos, obviamente, os corações celestes, os anjos e as milícias, seus irmãos e irmãs do intraterra e do extraterra desejam apenas uma coisa, é que o máximo de almas junte-se às legiões e às regiões dos universos nas quais a sombra não tem mais lugar. Mas essa é sua escolha final, sua escolha livre, totalmente consentida. Nós não podemos, em momento algum, permitir que essa liberdade seja-lhes retirada. Essa é sua herança espiritual, sua herança de divindade, sua herança de fonte. Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a exprimir, nesse período pré-pascal, extremamente importante nesse ano de revelação, porque creiam, efetivamente, que vocês entraram no período de revelação. Nada do que está escondido ser-lhes-á escondido. Nada do que foi escondido, profundamente, na terra, ser-lhes-á escondido. Tudo será revelado, nada mais será escondido.
os mistérios de suas origens, os mistérios de sua divindade, o mistério das civilizações, o mistério dos movimentos planetários, tudo isso lhes será revelado, porque lhes cabe fazer a escolha, em posse desse conhecimento, em plena posse da luz que vocês são, em plena posse e iluminação de circunstâncias da vida que levaram ao seu caminho de revelação, agora, nesses tempos. Aí está, queridos filhos, o que eu gostaria de fazê-los partilhar. Agora, eu me tenho pronta para responder aos seus questionamentos, se há questionamento, mas, por favor, mantenham presente que nós estamos nesse período de revelação, nesse período tão importante e tão esperado e, ao mesmo tempo, temido, por alguns de vocês. Então, eu me tenho pronta para responder às suas questões que concerniriam a essa etapa importante de seu retorno à casa. Questão: como essas revelações vão fazer-se? A revelação, querida filha, faz-se em múltiplos planos. Ela concerne tanto aos eventos ligados ao que vocês chamam seus elementos e à manifestação desses elementos, ao parto desse planeta à sua dimensão de luz, que acompanhará, obviamente, a revelação de planos da sombra, como eu dizia, ou seja, a revelação de maquinações e de usurpações que ocorreram na superfície desse planeta. Isso corresponde a um período de revelação em seu foro interior, também. O que acontece no exterior e que será visível acontecerá, também, no interior de vocês. A revelação de coros de anjos, de milícias celestes, através dos fenômenos celestes e dos fenômenos intraterrestres, revelar-se-á no mesmo momento, no interior de vocês. Os eventos disso são múltiplos, querida alma. Eles concernem tanto as evoluções de sua vida em terceira dimensão, nessa encarnação, mas, também, o que será evocado, revelado, tanto no que vocês chamam seus meios de informação, também, de maneira visível, de maneira sensitiva, por seus 5 sentidos, portanto, ao nível de seu planeta e de seus modos de vida. Questão: a que correspondem os odores de rosa que lhes são atribuídos? Querida alma, o odor de rosas é característica de minha presença benevolente. O porquê dessa presença nem sempre deve ser justificado em uma razão lógica, mas, simplesmente, como a manifestação de um presente de uma graça celestes. Agora, vocês têm tendência, com seu mental, a interpretar isso como uma orientação para ir para tal ou tal coisa, o que nem sempre é o caso. Os perfumes representam a quintessência de minha manifestação, que significa, simplesmente, minha presença de mãe ao seu lado. Questão: sua energia continua presente em Lourdes? Querida alma, há numerosas vidas em que eu apareci, em diferentes tempos, em diferentes épocas, sobre esse planeta. Os lugares de aparição podem ser ligados a circunstâncias geomagnéticas específicas, mas, também, por vezes, a histórias de almas específicas, mas, também, em lugares consagrados por mim mesma. A cada vez, as circunstâncias de minhas aparições foram profundamente diferentes, de acordo, justamente, com essas próprias circunstâncias. Assim, um lugar de aparição pode permanecer desperto, eu diria, durante um tempo muito longo ou, ao contrário, existir apenas durante a presença encarnada de uma alma específica. Por vezes, a mensagem corresponde a uma época precisa e apaga-se, uma vez que essa mensagem tenha sido transmitida. Não há regra precisa, de acordo com meus lugares de intervenção e de aparição, quer esses lugares sejam públicos ou privados, aliás. Querida filha, minha presença em Lourdes é revelada através da água, obviamente, mas, mais do que tudo, através da atmosfera geomagnética do lugar. Esse é o caso para inúmeras aparições que eu qualificaria de públicas e reconhecidas pela Igreja Católica. A hora não é mais para a aparição em lugares, mas para a aparição em cada alma e em cada interioridade de alma. Aí está o que explica que inúmeras almas, hoje, sejam portadoras de minha energia e de minha mensagem. A água é portadora de uma memória. Nesse lugar preciso existe uma informação que foi veiculada, o que explica que as propriedades vibratórias da água continuem presentes. Questão: quais são os lugares em que sua energia está, ainda, presente?
Existem muito numerosos lugares nos quais minha energia está, ainda, presente, querida filha. Nos Pirineus, o lugar mais importante, certamente, é situado do outro lado dos Pirineus, na Espanha, em uma cidade que se chama Guarabandal. Questão. Você disse, há pouco, que teremos a escolha de repetir, ainda, essas experiências da sombra e da luz. Por que aceitar que almas vão para a sombra? Será que uma mãe aceitaria que seu filho vá fazer-se mal? Querida alma, uma mãe afasta seu filho do perigo, tenta evitar o perigo, mas, se essa alma tem necessidade de experimentar o perigo, se essa alma tem necessidade da sombra para encontrar ainda mais luz, ninguém pode criticá-la. Questão. Por que se pode sentir uma revolta de estar aqui, nessa terceira dimensão? A revolta faz parte, querida filha, de movimentos, cada vez mais, de almas que estão sedentas de redescobrir a divindade, que estão sedentas da luz e que experimentaram, suficientemente, a encarnação. Assim, a hora da liberação está próxima, para essas almas. Questão. Você falou, há pouco, de um ano de revelação no qual, em especial, os véus deviam levantar-se ao nível de nossos corpos. Poderia esclarecer o que é isso? Ao nível dos corpos, apegos e desapegos devem revelar-se, de maneira mais precisa ao espírito e à consciência. Isso quer dizer que, progressivamente e à medida dos meses vocês vão, todo ser vivo sobre este planeta, tomar consciência, de maneira mais ampliada, de maneira mais luminosa, do que são seus apegos reais a essa terceira dimensão, e são esses apegos que será preciso vencer, para desapegar-se, totalmente, e aceder à quinta dimensão. Progressivamente e à medida do desvendamento, revela-se, cruamente, eu diria, a realidade de seus apegos. É fácil dizer eu não sou apegada a isso, aquilo, enquanto vocês têm isso. É mais difícil renunciar, quando tudo isso não está mais aí. Os verdadeiros apegos merem-se à luz da realidade do desapego em relação ao que está aí. Questão. Por que o coração volta a fechar-se, tão frequentemente? Porque ele se fecha, a partir do momento em que o jogo da sombra e da luz manifesta-se de novo. Assim, mesmo conduzir um veículo é um jogo de sombra e de luz. Como vocês querem manter um coração aberto, conduzindo um veículo? Como vocês querem manter um coração aberto, quando se servem de suas palavras para resolver problemas de terceira dimensão? Isso é impossível, exceto para alguns grandes seres que representam, de algum modo, um sacrifício, porque manter o coração aberto, conduzindo os assuntos de terceira dimensão, como vocês compreenderam, queridos filhos, é extremamente árduo. Isso necessita de um treinamento de várias vidas e um sacrifício de várias vidas. A dimensão do coração é ligada à dimensão que está além da terceira dimensão, isso vocês compreenderam bem, porque o que é a abertura do coração, na terceira dimensão, seria apenas desleixo, emotividade e não amor. O amor é algo que é um estado e não um movimento. É algo que está em relação com uma qualidade vibratória. Ora, essa qualidade vibratória não pode ter compromisso com fenômenos ligados à terceira dimensão. Querido filho, como dizia meu divino filho, é importante saber o mundo que vocês escolhem. Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Vocês servem a terceira dimensão. Vocês servem a luz. O mundo da terceira dimensão é um mundo de experiências, não é um mundo final ou finalizado. Trata-se apenas de um mundo de passagem, um mundo extremamente temporário, na escala da unidade, da divindade. Questão. O que é, então, para aqueles que acompanham, na terceira dimensão, da abertura para essa quinta dimensão? Isso representa um sacrifício, querida filha, porque, a partir do momento em que a divindade for suficientemente forte, a partir do momento em que a revelação for total, não será mais questão de trabalhar na terceira dimensão.
Trata-se, muito simplesmente, querida filha, de compreender que toda alma que tenha percebido a luz em uma de suas dimensões, que tenha vivido o momento em que o coração abre-se, um momento em que a unidade da divindade manifesta-se, um momento em que uma alma tem um reencontro com a luz, é um momento privilegiado, mas, quando essa alma decide voltar à terceira dimensão, trata-se de um sacrifício. Então, a partir do momento em que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez em sua vida, a abertura do coração ou o reencontro com a luz, toda obra que os põe na terceira dimensão, mesmo no sentido do dever, mesmo no sentido do trabalho, é algo que se aparenta a um sacrifício. O sacrifício tem a mesma raiz que a palavra sagrado. Ele corresponde à santificação, ao sacrifício da luz, não para a sombra, mas para o jogo da sombra e da luz. Questão: será possível trabalhar na terceira dimensão, a partir da quinta dimensão? Os tempos espirituais podem manifestar-se, como foi o caso para mim, nessa terceira dimensão, mas o processo que está acontecendo é uma separação clara de diferentes planos, e não poderá mais ser questão, para aqueles que passarem a quinta dimensão, de manifestar-se nessa terceira dimensão, exceto algumas almas consagradas que terão por missão acompanhar um novo ciclo de humanidade. Questão: porque algumas pessoas no caminho de repente encontram reações típicas de terceira dimensão? Isso pertence à liberdade de alma individual, querida alma, em face da luz. Quando seu coração irradia de luz, aquele que está em face de você pode aceitar ou recusar essa luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho de experiências e esconder a própria necessidade de experiências, através da difamação da luz. Assim foi com o meu divino filho, quando de sua encarnação, que foi considerado, obviamente, como fazendo parte da sombra, pelas forças supostas de representar a luz. Isso também é um sacrifício. Convém permanecer no coração. Permanecer no coração quer dizer não julgar. Permanecer no coração quer dizer não emitir julgamento, não emitir energia nem boa nem má, através da liberdade de escolha que exprimiu uma alma ou outra. Convém permanecer na neutralidade de coração, que corresponde a um estado de ser, e um estado de ser não pode induzir ação, o estado de ser basta-se por si mesmo. Questão: nos meios ditos espirituais, pareceria que as emoções estão em destaque. Querida alma, é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que é feito, hoje, em seu mundo, tudo o que sai como, dizem, técnica ou tecnologia ou meios ditos de desenvolvimento pessoal, são apenas meios de prendê-los às suas próprias emoções, às suas próprias memórias e às suas próprias vivências. O coração não tem necessidade de qualquer dessas ilusões para revelar-se. Enquanto vocês correm atrás de uma própria liberação do que quer que seja, vocês não estão no coração. O coração não tem necessidade de liberação. O coração tem necessidade apenas de uma afirmação nessa dimensão de estado de ser, mas, absolutamente não de liberar o que quer que seja, porque, quando vocês estão no coração, são livres, por essência. Isso corresponde às palavras de meu filho: busquem o reino dos céus, sua divindade, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo. Em contrapartida, busquem o que não é o coração, o que vocês chamam processo de liberação de memórias, processo de compreensão, processos mentais, processos emocionais, e vocês se afastarão do coração, ao mesmo tempo tendo a impressão de dele aproximar-se. E vocês confundem emoção, confundem sentimento e coração. O coração, o amor não é sentimento, o amor não é emoção, o amor não é mental, o amor é estado de ser na divindade, na unidade, na compreensão direta, instintiva e intuitiva de quem vocês são. No coração não há lugar para o sentimento, no coração não há lugar para o apego, no coração não há lugar para a emoção. O sentimento é, já, uma distorção da energia do coração. Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção e todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até um dia desses. Autriz Dimensões, 30 de março de 2007. Mensagem atemporal.